Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá pessoal, meus amigos, você que nos acompanha em todas as plataformas digitais, continue lá compartilhando, deixando o seu recado, faça o que você quiser, menos insultar. Não vale tudo nas mídias sociais. Assista nosso programa pelos sites, principalmente o site Rondônia Dinâmica, que é o nosso site principal. Mas vários sites do interior também já começaram a republicar o nosso podcast. Assista pela TV Rema, sábado e domingo. E agora, todo mundo já sabe, faz uns 15 dias que nós estamos às 14 horas na rádio Jovem Pan. E também nesse mês agora de março, a TV Jovem Pan News vai em todo o estado de Rondônia e nosso programa Resenha Política também será dentro da programação da Jovem Pan. Assista no nosso canal no YouTube, Resenha Política, todas as plataformas. TikTok, X, Instagram, Facebook. Então não vá dizer que você não tem aonde assistir a entrevista do governador. É um prazer, com o patrocínio da SES Brasil. É um prazer, governador, muito grande recebê-lo aqui no Feliz Ano Novo. Embora já passamos, mas é o primeiro dia do ano que eu lhe vejo e ter esse prazer de recebê-lo aqui em nosso programa e ganhar do senhor um chocolate de Rondônia. Natiango. Quer dizer, Rondônia produz chocolate. Rondônia produz um chocolate maravilhoso. Nossos produtores são perfeitos em todas as áreas. Já era o tambaqui. Nós já tínhamos um almoço, agora temos também a sobremesa. Agora eu quero falar, quando você usa o chocolate, por exemplo, o chocolate dele, 70% de cacau. Você consegue inclusive fazer um tambaqui, um prato de tambaqui maravilhoso. Tambaqui. Eita, tipo governador, vamos trocar receita aqui durante o receita depois. Governador, seja bem-vindo. É um prazer mesmo. E tá tudo tranquilo? Como é que tá a saúde? Tudo em paz. Robson Oliveira, grande jornalista, um homem que a gente conversa de vez em quando, para quem não sabe, a gente conversa por telefone, ele faz perguntas para mim. Isso vai dar ciúme, hein, jornalista? Ele faz perguntas difíceis para mim, tá bom? Ali durante a nossa conversa pelo WhatsApp, mas não é, eu falo com você, posso falar os nomes? Pode, fica Fábio Camilo, Everton Leone, tanta gente boa, né, que eu converso. E assim, para mim, eu quero aproveitar esse momento mais uma vez, né, dar para toda a nossa população feliz ano novo. Para você também, nós já havíamos falado isso pessoalmente, mas um feliz ano novo, que Deus nos abençoe, nos proteja, que a gente tenha sabedoria de tocar bem a nossa vida. Né? É um prazer estar aqui mais uma vez no Resenha Política com você. Governador, o Estado, o Brasil, tudo pegando fogo na política, o senhor está numa tranquilidade aí, eu estou até preocupado. É uma característica minha, eu sou uma pessoa tranquila, lembra dos debates? Lembro. Eu não sou de bater, de brigar, mas de apanhar é bom também. Eu sou karateca, né? Eu estou acostumado a defender, né? Sem precisar agredir. Né? Viu, governador, o senhor conhece o presidente do Conselho Federal de Medicina, Irã Galo, não conhece? Sim, conheço. Irã, sabe o que Irã me disse um dia desse? Claro que foi em brincadeira, ele disse que ele também disse que luta karatê. Ele disse, eu quero desafiar o governador no tatame. Pronto, aí vamos fazer o recorte disso agora, ó, doutor Irã Galo, tô pronto, viu? Tô pronto. Eu vou ver o tambaqui, com quem eu vou apostar o tambaqui. Mas vamos lá começar a nossa entrevista. Governador, o senhor surpreendeu, principalmente na política, no meio político, no meio jornalístico, quando deu uma entrevista ao meu grande amigo pessoal, dono de um conglomerado de comunicação, Everton Leone. Sim. Eu assisti a entrevista pela internet, excelente entrevista, também com o entrevistador daquele. Fantástico. Fantástico, eu sou aprendiz. Vocês são fantásticos. O senhor surpreendeu quando sinalizou, na minha opinião, o senhor sacramentou, mas alguns jornalistas dizendo que o senhor sinalizou, teria piscado em não ser candidato em 2026. Passados uns dias, alguns articulistas diziam que era blefe, outros diziam que era isso. Todos querendo adivinhar as suas falas, que para mim
para eu, que sou um jornalista que escrevo por interpretação dos cenários, às vezes erro, às vezes acerto. Normalmente acerto. Mas faço as minhas interpretações. E eu cravei lá que apostava, inclusive, e compreendia as razões pelas quais o senhor teria definido não ser candidato. Mas eu sou obrigado a fazer a pergunta, que vale para alguns 1 milhão, mas para mim não vale mais nem um tostão, porque eu já tenho uma opinião. O senhor é pré-candidato a senador em 2026? Veja bem, a gente conversou aqui algumas vezes, conversamos por telefone e você já viu que quando eu falo algo, eu não estou blefando, né? Isso aí a gente até conversou, né? Eu não sou um homem de blefe, de tentar enganar as pessoas para tentar conseguir algo, não. É aquilo mesmo. Eu não sou candidato, né, ao Senado, apesar das pesquisas estarem me colocando à frente, pesquisas reais, e é bom que a população saiba disso. Existem pesquisas que as pessoas fazem que são direcionadas, não tem? Tem. E tem as pesquisas verdadeiras, né? O senhor foi educado, tem as compradas e as verdadeiras publicadas. É isso, né? Eu não compro pesquisas, né? Eu simplesmente, quando peço para fazer alguma pesquisa, é para que eu possa entender as áreas, como é que as estão, áreas, como é que estão, onde é que eu entro, onde é que eu não entro. Muitas vezes, nas redes sociais, falam coisas que não é aquilo que verdadeiramente a população está interpretando. E muitas vezes, né, a população quer alguma coisa que não está aparecendo nas redes sociais. Então as pesquisas são importantes para que a gente consiga entender os cenários. Nesse caso eu estou à frente das pesquisas. Conversei inclusive semana passada com o presidente da Nacional do União Brasil, quando eu saí do União Brasil, o Rueda. Por educação eu liguei, né, e disse, olha, Rueda, eu estou me retirando do União Brasil. Não faz isso, eu acabei de receber uma pesquisa, você está em primeiro, né? E a Luana Rocha também vai ser a mais pontuada no estado, o trabalho lindo que ela está fazendo, né? Entretanto, foi uma decisão, né? Olha só, eu entrei para o governo do estado, eu sou o que, na verdade? Eu sou um professor e coronel. Eu entrei para o governo sem nenhuma pretensão de ganhar a eleição. Eu simplesmente fui. Ganhei a eleição a primeira vez e ganhei a eleição a segunda vez. Me reelegi, né? E eu sou muito grato a Deus por isso. Eu sou grato a Deus por isso. Você sabe que eu sou muito temente a Deus. Sim. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. E eu vim trabalhando, e venho trabalhando, e vou trabalhar até o dia 5 de janeiro de 2027, focado em fazer, né, com que o Estado se mantenha no patamar que está. O Estado hoje é o segundo Estado brasileiro com menor índice de desemprego. Isso não sou eu que estou falando, são dados reais. O Estado ele teve um dos maiores crescimentos do PIB do Brasil. É o primeiro da região norte e o terceiro do Brasil. Eu achei que ia ficar em segundo por pouco, a gente ficou em terceiro. O Estado é um Estado que é AAA em capacidade de pagamento já há 6 anos. Ou seja, eu estou há 7 de governo. A gente era capaz de D, C, não lembro mais. Agora nós somos A 3 vezes, AAA, né, em solidez fiscal. Então, os atrasos de pagamentos, aquelas complicações que tinham, não tem mais. A harmonia entre os poderes, inclusive é bom que você saiba, os presidentes, né, dos poderes falam, o Estado nunca foi tão harmônico como está agora, né? E harmônico em que sentido? Em fazer com que as coisas aconteçam em conjunto, juntos, Tribunal de Contas, o Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, juntos nós resolvemos o problema do Iperon. Lembra do grande problema? Hoje os servidores estão tranquilos. Me permita, governador, eu me lembro que naquela campanha, que eu estava trabalhando para um outro candidato, adversário seu, e houve uma convocação pelo Tribunal de Contas que os candidatos fossem lá para eles apresentarem a radiografia do grande problema que era o Iperon.
Eu me lembro na época que, se eu não me lembro, não me falta a memória não, foi o doutor Edilson, o conselheiro Edilson, que fez a apresentação. Eu lembro. E lá ele disse que o Estado teria que aportar 300 milhões, senão os pensionistas poderiam correr o risco de não receber os seus salários. Isso. Bom, passados 7 anos, eu vi agora o balanço, se eu não me engano, está sólido, 7 bilhões. Para cima. Para cima. Para cima. Como foi essa mágica? Assim? Não é mágica, é trabalho. Né? Eu juntei todos os poderes, chamei lá no 9º andar do Palácio, né, junto com o Tribunal de Contas. Quero agradecer aqui ao conselheiro Edilson, o conselheiro Paulo Cury, conselheiro Wilber, né, todos eles, conselheiro Euler, conselheiro Francisco, todos eles aceitaram a proposta, assim como também o presidente do Tribunal de Justiça, na época também o nosso Procurador-Geral de Justiça, todos eles, Dr. Rães, lá da Defensoria Pública, todos aceitaram tirar um pouco de si. Evanilson, né, senhor? Isso, para poder colocar no Ivanildo. Para colocar dentro do Iperon. E assim a gente conseguiu fazer e a gente regulou, né, todos os custos do Iperon. Né? Fazendo dessa forma, o Iperon cresceu. Hoje o nosso Iperon é o mais sólido do Brasil. É o mais sólido do Brasil. E não entrou nessa aventura de jogar dinheiro lá no banco? Não. Não entrou na aventura, tanto que nós estamos... Porque tentaram, eu soube que tentaram. Mas nós temos também um presidente do Iperon fantástico, o Dr. Tiago Cordeiro, né, que é um procurador do Estado, né, tá trabalhando muito bem. Tanto que agora ele queria sair do Iperon. Eu falei, Tiago, doutor Tiago, é que a gente é tudo amigo, né? Então, você está me chamando de senhor, mas não precisa me chamar de senhor, senão tem que chamar de senhor também, tá, meu amigo? Então a gente não se chama mais assim, viu? Aí o Tiago, ele falou para mim assim, poxa, governador, eu queria descansar um pouco minha cabeça, que ali pesa bastante. Aí eu falei assim, não, nós precisamos de você, cara. Você conhece do assunto, você já demonstrou competência, então preciso de você ali. Vê se os demais conselheiros concordam, porque minha opção é a tua permanência. E aí ele conversou com os conselheiros, todos concordaram, a gente votou e ele permaneceu. Então, nos próximos anos... Naquele momento ali houve um ruído, eu cheguei a ligar para o senhor. Foi. Né? Porque o Vinícius entrou, terminou o senhor tendo que ligar para o pai dele, que eu sei, o senhor ligou para fulano, ciclano, foram várias ligações até ele retirar. Porque isso aconteceu exatamente em razão disto aí. O presidente do Iperon na época, que ele sinalizou em querer sair mesmo. Mas o próprio Vinícius, que inclusive eu tenho um grande respeito por ele, o Vinícius falou para mim, governador, se o Tiago Cordeiro, que eu falei para ele sobre o Tiago Cordeiro, né, se o Tiago Cordeiro ele decidir permanecer, eu retiro a minha candidatura. Ele falou isso para mim também. Então, porque ele viu a competência do Tiago. Então o Vinícius ele queria ir para lá, não porque é um órgão que está agora todo perfeito, trabalhando bem, não é isso. Era um sonho que ele tinha de comandar o Iperon, correto, né? Totalmente correto, Vinícius. Né? Então, inclusive mandar um abraço para o Vinícius Raduan aqui, que é um grande professor, inclusive. É meu grande amigo. Né? E eu falei para ele, Vinícius, é isso? É isso. Então, os conselheiros reunidos, né, decidiram manter o Tiago. O Vinícius ele prontamente retirou a candidatura. O outro também, que era candidato, retirou a candidatura. Esqueci o nome dele. Eu sei que tem. Retirou a candidatura e ficou o Tiago. Quem vai brigar com o Tiago Cordeiro? O cara que ajudou a regularizar o Iperon. Quem vai brigar? Né? E assim foi. Hoje o Iperon está de novo crescendo aí, olha, né, fortalecendo. Os servidores estão em paz. Não tem preocupação. Né? E a gente continua controlando todos juntos, porque não é só o governo do Estado, são todos. Você falou qual foi a mágica feita, né? É trabalho. Trabalho conjunto, harmônico. Lembra que eu falei da harmonia? É essa harmonia que eu estou falando. Governador... E é por isso tudo, perdão, vou responder a sua pergunta, por tudo isso e a vontade de manter, Deus me colocou para ficar
4 anos e me reelegeu para mais 4 anos, não foi? Sim. Então eu vou ficar os 4 anos no governo. Independentemente de qualquer outro assunto, qualquer outra coisa que... O senhor foi eleito para ficar mais 4. Para ficar mais 4. E não para ficar 3. E meio. 3 e pouquinho, nem meio, né? 3 e pouquinho. Então eu pensei muito, né? Conversei muito com Deus, conversei com meus amigos, parte deles estão aqui, olha, conversei com eles e falei, olha, tudo bem, gente? Tudo bem. E aí eu comecei a imaginar quem vai ser o meu sucessor. Eu preciso de alguém que tenha um ímpeto de fazer a coisa acontecer. E comecei a olhar entre os candidatos, né, aquele que teria muita chance e que eu vi que é sério, que já sabe administrar, que eu coloquei recursos do Estado e esse recurso funcionou muito bem, né, onde eu conseguia, e sem nenhum problema. Por exemplo, eu falei assim, olha, eu vou colocar recursos para fazer ruas aí, 140 e tantas ruas, né, e eu vou colocar recursos. Aí era um prefeito, se ele fosse orgulhoso, eu estou colocando aqui, né, não é assim que funciona a política? Na mentira. Ele falou, quero agradecer ao governador Marcos Rocha, sozinho, sem precisar falar nada. Agradecer ao governador Marcos Rocha, que isso aqui, olha, se não fosse o governo eu não teria feito. Né? Então, eu olho tudo isso, a capacidade de humildade da pessoa de falar a verdade. Porque muitas vezes, para alguns, falar a verdade é você se machucar. Né? Eu não, olha, se... O senhor está falando do prefeito de Cacoal. Prefeito de Cacoal, prefeito Adailton Fúria. Né? Se a gente olha Cacoal antes e olha Cacoal agora... O Adailton Fúria, pelo que o senhor está dizendo, é o seu provável candidato, é a pessoa que o senhor vai votar para governador. Ele é um homem que, durante todo esse período do meu governo, ele vem aplicando os recursos que eu encaminho de uma forma assim maravilhosa. Ele dá os créditos? Como? Ele dá os créditos? O mais interessante é isso. Normalmente, você manda o dinheiro para o município e o município fala que foi ele que foi atrás. Né? E eu sou um cara que não sou muito de propaganda, acho que você já percebeu isso, né? Já. Inclusive, vários secretários seus dizem que o senhor... ele não vai lá... Eu não sou de propaganda, eu faço a obra e não inauguro, já está pronta, está o pessoal usando. Disse, ligou para o senhor e disse, a obra não está feita? Para que gastar dinheiro com propaganda? Para que eu vou ter que fazer propaganda disso, gente? Gastar dinheiro com isso? Né? Faz aí uma filmagem, manda, tá tudo bem. Né? Então, eu sou talvez diferente do político tradicional que o pessoal conhece, né? Que chega e fala assim, não, tem que estar lá, vai entregar um saco de feijão, desce de helicóptero, tá aqui o saco de feijão. Eu não faço isso, né? Eu simplesmente quero que a pessoa use. Então tem prefeito que eu fiz 10 obras na cidade dele, né? Já está sendo usado, eu não fiz a entrega de nenhuma, algumas pontuais eu faço, né? Outras o próprio prefeito pode fazer, né? Então aí que vem um detalhe, né? Quando eu mandei recursos para o Fúria para fazer obras, ele sempre falava, quero agradecer ao governo do estado aqui, o coronel Marcos Rocha, que se não fosse ele a gente não tinha conseguido fazer isso, então ele faz naturalmente. Então a gente vem acompanhando esse comportamento e fala, não, ele é um camarada íntegro, né? É um jovem, íntegro, camarada que aplica corretamente os recursos. Nunca tive problema lá em Cacoal com a aplicação de recursos, prestação de contas depois. Então eu falei, e ele foi seu aliado, não foi foi meu aliado. Ele subiu no carro de som, gritando, né? E me ajudou muito a reeleição. Eu tive uma pontuação lá em Cacoal tremenda, não lembro mais, 80 e poucos %, né? Isso se deve também ao Fúria. Então agora, sabendo da competência dele, eu falei, Fúria, gostaria que você viesse candidato a governo. Isso eu falei em 2022, durante a campanha. Normalmente os políticos falam isso, deixa a palavra embora. Eu não. Eu falei para ele, olha, acho que você é um nome que eu posso... 2 prefeitos eu acreditava, 2, né? E um prefeito é o Fúria. Como ele se predispôs
a ser candidato a governo, ele falou, para mim vai ser uma honra. Então, pré-candidato, a gente tem que falar, então não tem problema. Então eu falei, então Fúria, estou com você. E aí vinha um grande problema, eu estava no União Brasil e ele é do Partido Social Democrático, né? Então eu pensei, o que eu faço agora? Então aproveitei todo esse momento, raciocinei, pensei e fui para o PSD, a convite do governador Ratinho Júnior, né, o Carlos Massa, pessoa maravilhosa, a convite também do Caiado, que também foi para o PSD, né, que também é um querido amigo, veio aqui em Rondônia já umas 2 vezes, né, a convite do Kassab, que é o presidente nacional, e conversando com o Tarcísio, né, eu falei para ele, Tarcísio, governador de São Paulo, falei, Tarcísio, o que você acha de eu ir para o PSB? Ele falou assim, um excelente partido, inclusive o presidente nacional é meu secretário, né, e eu estou muito feliz com ele, é um grande partido, né, eu conheço vários, né, tem dentro do governo aqui gente do PSD, então acho que você vai estar num grande partido. Então, baseado em tudo isso, eu liguei para o União Brasil, liguei para o presidente nacional, para o Rueda, e falei, estou saindo. Ele até falou para mim... Ele falou... O que ele falou para o senhor? Porque eles ficaram lhe empurrando com a barriga ali. Não, mas ficaram, ele... Porque eles disseram que o partido era seu, mas continuar na mão... De outra pessoa. Do Júnior. Aí, pensando em tudo isso, aí quando... E do deputado federal Carvalho lá, o Maurício Carvalho. Isso. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu tentei de todas as formas, né, permanecer no União Brasil, mas eu entendo, não tô brigando com ninguém, Rueda, não tô brigando com ninguém. Mas ele insistiu o senhor ficar? Aí ele falou, acabou de ser uma pesquisa que você é o primeiro, né, você vai ser eleito senador, a gente não pode perder isso, né, você vai ser eleito senador. A Luana Rocha, Marcos, ela está extremamente pontuada, vai ser a primeira colocada, arrastadora de votos. E eu falei, não, a minha decisão é essa. Só que eu acredito, às vezes as pessoas pensam que a gente blefa. Sim. Né? Não, disseram que alguns setores disseram que o senhor continua blefando, que o senhor vai ser candidato. Não vou ser candidato. Então, é definitivo. É definitivo. Né? A diferença é que as pessoas não estão acostumadas com gente como eu. Né? Eu não sou aquele cara, por exemplo, às vezes me xingo na rede social, eu deixo para lá. Né? E às vezes falam bem, né, das ações, eu ligo agradecendo. Né? Então, é bem esse estilo. E aí eles não estão acostumados com pessoas sérias que falam, né, aquilo que verdadeiramente acreditam. Né? Eu acredito, então eu falo. Se eu não acredito, eu não falo. Governador, então é uma página virada todos os problemas que redundaram nessa sua decisão, é até isso? Até o dia 5 de janeiro, que agora é dia 5 de janeiro de 2000. A posse do outro. Isso, mudou. Ainda bem, porque posse no dia 1º é complicado. Passagem de ano novo. Né? Exatamente. Atrapalha de quem vai assumir e dos amigos que são obrigados. Amigos, todo mundo, né? Então, até o dia 5 de janeiro, eu sou o governador de Rondônia. 5 de janeiro de 2027. E o que ficou para trás, página virada. Página virada. Então, o que for para trás dessa página virada, eu não vou nem perguntar sobre o que levou isso, que todo mundo já sabe. E um detalhe importante é a chance que eu tenho de, junto com o Tribunal de Contas, fazer a entrega do novo hospital. O Tribunal de Contas está me ajudando nisso. Essa é a minha pergunta agora. Se o senhor me permitir... Claro que sim. Governador, uma das críticas que se faz hoje, e eu vejo de forma mais veemente, é de que o senhor prometeu... Primeiro prometeu, na verdade, foi o seu antecessor. Isso. E não fez. Mas que o senhor prometeu o senador Confúcio Moura. Sim. E não fez. E médico, mas não fez. Mas o senhor chegou a ir para a Bolsa de Valores em São Paulo, bateu o martelo. Deu tudo certo ali. O leilão deu certo, mas deu tudo errado com a empresa vencedora do certame e o euro não saiu. Essa é a grande crítica.
E termina isso refletindo em qualquer pesquisa qualitativa que a gente faz, que a saúde no seu governo foi uma saúde falha. Foi falha, o senhor reputa isso? Aí é que está o detalhe importante. Vamos lá. Saúde falha. Né? É porque Eu posso trocar a área que mais se critica. Se a gente chega no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, qualquer outro lugar do Brasil, a gente vai ver uma saúde falha. Sim. Né? Se a gente vai nos hospitais federais que existem, universitários e tal, a gente vai ver uma saúde falha. Né? Mas por quê? Porque a gente vai ter sempre a necessidade de algo melhor do que aquilo que o Estado consegue fazer. Agora vamos lá, será que realmente é falha? Ou é uma visão que se tem? Vamos lá, primeira coisa, quando eu assumi o Estado, a gente tinha uma fila tremenda de cirurgias eletivas. Hoje tem? Não. Hoje as cirurgias de catarata, de olhos, coluna, perna, coração, a gente está fazendo dentro do Estado. Eu lembro que há alguns anos eu tive um traumatismo craniano, né? E aí não tinha tomografia em Rondônia. Eu acordei em São Paulo. Me levaram para São Paulo. Que bom, o governo levou para São Paulo. A polícia, na verdade, me levou para São Paulo. Né? Maravilhoso. Através custeado por nós mesmos, policiais. Né? Mas eu fui para São Paulo, pela XIR. Né? Associação dos policiais e bombeiros militares. E aí o que aconteceu? Quando a gente olha hoje, havia sido prometido lá atrás um hospital em Guajará-Mirim. Existe esse hospital? Hoje temos um dos melhores hospitais da região norte, está ali em Guajará-Mirim. Quando você vai ao hospital de base, inclusive o Tribunal de Contas foi lá no hospital de base, e o presidente Wilber disse o seguinte: eu não imaginei que estava desse jeito. Nós transformamos o hospital de base. É outro hospital. Hoje nós temos lá tantos corredores, as partes internas, administrativas, como também as áreas de leitos, etc., estão funcionando muito bem. Vamos lá para o Semetron. Lembra do Semetron? Terrível, não é? Quando a gente olha o Semetron hoje, é outro Semetron. Fui lá fazer uma inauguração, ele já estava funcionando já há alguns meses. O doutor Viriato mandou as imagens para mim. Parece que o pai dele, ou foi o sogro dele, foi homenageado. Agora eu não me lembro. E maravilhoso. Você chega no Semetron, é outro Semetron. Semetron, nós triplicamos o número de leitos de UTI, inclusive. Está funcionando muito bem, todo limpinho, funcionando. Fui lá na farmácia, todos os medicamentos funcionando, necessários estão lá dentro. Né? Então foi uma transformação. As pessoas têm o costume de falar que está um problema na saúde, mas eles sempre se remetem a qual hospital? João Paulo II. Que, se o há de convir, o senhor conhece melhor do que eu tive só passagem lá, mas nunca graças a Deus, nunca precisei de Graças serviço. a Deus. Mas é desumano você ver pessoas, pelo menos cenas, de pessoas no chão. E independente disso, é um hospital obsoleto. Porque foi, se eu não me engano, foi comprado por Jerônimo. Isso é verdade. Lá na década de 80, se não me engano, 87, por aí. 80, não, 90. 90 é alguma coisa. 90. Né? O que acontece, o João Paulo? O João Paulo, em 1990, eu acho, eu estava de serviço e aí eu vi um garotinho sendo acidentado. Um carro atropelou o garotinho. E aí o que a polícia faz? Primeiro ela olha, né, o cuidado com a pessoa, depois em quem causou o crime. A prioridade é proteger a vítima e a vida. Então o garotinho ele quase que tinha perdido a perna no acidente. A calça estava de calça jeans, toda a carne da perna dele grudou no jeans. A gente foi na Campos Salles, isso daí. A gente pegou,
o menininho numa prancha de madeira, segurando a perna dele, e levou para o João Paulo. Não tinha onde colocar o garotinho. Não havia lugar. Leito nenhum. Não havia nada. E eu fiquei segurando o garotinho, ele chorando, e eu falando para ele, não levanta, não levanta. E segurando ali, policial, segurando o menininho. E aí um médico veio até mim e falou assim, aquele monte de gente se contorcendo nos corredores, e eu baleado, esfaqueado e tudo mais, e os médicos se virando ali. E eu falei, olha, fica tranquilo. Eu falei, corri lá, mandei o outro policial ficar com ele, chamei o médico, levaram ele para a cirurgia. Esse menininho eu encontrei depois, né, ele andando, claro, com alguma deficiência, mas recuperaram a perna dele. Ele estava mais velho, andando, estava bem. Né? De repente ele está até vendo a gente agora. Sim. Com certeza já é um homem adulto, né? E vai lembrar disso. Então fui eu, tá? Foi o governador que te atendeu. Aí o que aconteceu? Aquela história daquela época, ela se repetiu durante muitos anos. Hoje, o governo do estado, ele tem mais um hospital em Porto Velho que não tinha, Regina Passes. Durante a pandemia eu comprei o Regina Passes. Todos os dias se fazem muitas cirurgias ali no Regina Passes. São muitas cirurgias de ortopédicas e outras mais, né? Complexas, inclusive. E o João Paulo II, a gente foi mantendo aquela estrutura. É pequeno? Sim, ele é pequeno. Né? E por isso que eu queria um hospital maior, com 300 e tantos leitos, para poder atender a população. Mas por que acontece isso no João Paulo? Talvez se você for no João Paulo agora está vazio. Não sei. Né? Se você for no João Paulo em determinados momentos é vazio. Somente filmam quando lota. Mas, senhor, e isso fica na mente da gente. Tudo bem. Eu estava em Brasília, Robson. Eu estava em Brasília e estava passando mal. Sim. Procurei um hospital público em Brasília. Não tinha. Porque é o primeiro momento. Né? Não tinha. Fui para o hospital privado em Brasília e não tinha vaga. E eu pensei, cara, eu estou em Brasília. Não tem vaga. Porque normalmente quando as coisas acontecem é sempre o horário inoportuno, né? E eu precisava do hospital. E o Santa Lúcia é grande. E não tinha vaga para nada. Na Asa Norte. Não tinha vaga. Não tinha vaga. Né? E aí, quem estava comigo ali falou, já pensou se fosse em Rondônia? Confusão que ia dar? Porque nós somos muito exigentes, graças a Deus nós somos exigentes. Mas, governador, tudo que o senhor está falando eu compreendo, mas o senhor reconhece que o Hospital de João Paulo II já deu o que tinha a dar. Nós precisamos de uma nova estrutura. O senhor tentou já, tem tentado, inclusive está tentando regularizar um terreno lá na Oneron, significa que o senhor mesmo reconhece que aquela estrutura já não serve nem ao Estado, nem do ponto, não é uma questão só de tamanho, ele está antigo demais. Antigo, feio, desumano, porque as coisas começam a deteriorar, isso é natural. Eu teve um amigo que sofreu do coração e aí ele ia morrer. E aí o primeiro atendimento dele foi em Guajará-Mirim, no hospital, e fizeram a manutenção dos sinais dele. Levaram ele, primeiro local, aí ele acordou, levaram ele para o João Paulo. E aí a esposa dele foi filmando o João Paulo, os corredores vazios, e aí foi até uma área vermelha do João Paulo, e que trata de coração, inclusive, que é uma área nova. As pessoas não sabem disso, como eu falei, eu sou ruim de propaganda. Uma área totalmente nova. E ele falou... recente? Agora, há 2 semanas atrás. Ele falou, Marcos,
Você precisa mostrar isso, que as pessoas não sabem a verdade. O João Paulo não é o que pintam, né? Estão usando fotos antigas, imagens antigas, de 10 anos atrás. E é isso que fica na nossa mente. Eles usam muito isso, porque qual era o objetivo? O cara vai ser candidato a Senado, eu preciso bater para pegar essa vaga dele. Eu não sou mais candidato a Senado e vou continuar trabalhando para resolver os problemas. Então, a gente vai ter sim um novo hospital em Rondônia. Conversei com o Fúria, inclusive, que para ele dar continuidade ao trabalho que eu vou começar agora. Está decidido, então. O senhor vai... Decidido. O Tribunal de Contas, presidente Wilber Coimbra, tá, e o conselheiro Edilson, principalmente os dois, e o Jailson também, estão me ajudando muito nisso. Tem um analista lá, o Marcos, né, que está correndo atrás e vendo o processo, vendo possíveis falhas para a gente não errar. A burocracia, né? Parte burocrática. E nós vamos ter um hospital, pronto-socorro, né? Um pronto-socorro adequado. Agora é bom que se lembre, por que enche o João Paulo? Ele atende só Rondônia? Não, ele atende o Amazonas, atende Mato Grosso, ele atende a Bolívia. Você já me falaram. Então, lota gente ali, porque é um não local... pode, e pela lei não pode rejeitar o... Nós não rejeitamos. Eu já estive em determinados estados onde, antes de me tornar governador, onde eu precisei de apoio e me rejeitaram. A família. Rejeitaram. Meu filho não poderia ser atendido porque ele não morava lá. Eu tive que sair de uma cidade e correr para um outro centro particular para ser atendido. Porque lá eles não atenderam. E não atenderam mesmo. Não, aqui a gente não atende. Cadê seu endereço? Não, não moro aqui. Não, então turista em outro lugar. Isso foi em Santa Catarina. Um paciente ser tratado como turista. Pois é. Né? Mas... Né? Governador, então o senhor reafirma que sua disposição de fazer o hospital pronto-socorro continua. O senhor vai continuar. Vai, esse hospital vai acontecer. Vai acontecer, né? Vai acontecer. Eu só não comprei o 9 de julho. Lembra que eu estava tentando comprar o 9 de julho? Porque o valor dele, em pouco tempo, triplicou. Aí eu falei, não, eu não vou usar recursos do governo, né, em algo que está superfaturado. Então, eu falei até na Assembleia Legislativa isso, eu não vou fazer isso. Né? Eu prefiro continuar buscando uma outra solução. Né? Recentemente soube que o pessoal do 9 de julho estava com interesse. Se nos buscar, né, e for preço justo, é uma boa. Estou à disposição. É uma boa. Isso é um furo para mim, viu? É a primeira vez que eu estou falando. Se eles procurarem, o senhor está disposto. Estou disposto. Então, mas desde que apresente os preços compatíveis com o mercado. E aí nós poderemos ter 2, não 1. Poderemos ter o grande centro lá e o 9 de julho aqui. Olha aí, entendeu? O 9 de julho. O governador está desafiando vocês aí. Governador, saímos agora da saúde e vamos voltar também para a política. Não tem como a gente dissociar as duas coisas. O senhor vai assumir, pelo que eu vi lá do Kassab, o senhor deverá assumir a condição do partido. Me parece que a sua filiação também traz consigo a possibilidade do senhor, a partir de agora, ser o grande líder, vai começar a liderar como é que vai ser as nominatas, seja deputado federal, deputado estadual, Senado, governador, governo, pré-candidatura, a gente já sabe que é o Fúria. O senhor já está já tá mexendo os pauzinhos, vai trazer muita gente, prefeito, prefeito, o PSD vai crescer. Vai crescer. Em um mês com os socos. Vai. O Sequem Jodan, né? a gente vai fazer. Na verdade, já vários prefeitos me procuraram dizendo que estão prontos para estar comigo, né, nessa missão, estar conosco nessa missão. Nós temos também
né, vários deputados federais atuais e pretensos deputados federais, nomes fortes, que estarão conosco também, porque assim como eu fiz no União Brasil, ninguém acreditava. Eu falei, vou fazer 5 deputados. Eu não acreditava. E eu fiz, não foi? E eu fiz. E agora com a mudança da lei. Vocês fariam 3. E agora com a mudança da lei, o objetivo, eu estou trabalhando, né, para que a gente consiga repetir a dose agora no PSD. Né? E as pessoas sabem como eu ajo. Né? Eu vou fazer também, com certeza, o Senado. Vou fazer o Senado, está trabalhando para isso. Até agora eu não vi no PSD um candidato a Senado. Não, mas vai ter. Eu ainda não vou. É do PSD ou vem de outro partido? A gente vai ver ainda como a gente vai fazer. É muito perspicaz. Pois eu já ia perguntar. Se o senhor tem me respondido, eu ia perguntar, é homem ou mulher? Olha mesmo. Eu ia dar o bote. Eu conheço, a gente está tão bem que eu já conheço. Então a gente está trabalhando. Tá rápido, viu? Mas, rapaz, a gente está... Olha, já fala, mas, rapaz, a gente já está trabalhando nisso, né? Para que Estão a gente conversando. não erre, conversando. Quando eu liguei para as pessoas, a alegria foi tremenda. Né? Não acredito, isso é sério, é sério. Estou muito feliz. Me manda mensagens, estão me mandando mensagens, né, as pessoas. Quem não entrar no nosso barco depois vai se arrepender. Escuta o que eu estou dizendo. Quem não vier, né, quem cair na lábia de outros, depois falar, por que eu não fui para lá? Né? Teve gente que falou para mim assim, mas a Luana Rocha não vem, né? Ela seria uma grande puxadora de votos. Falei, seria, mas acredita no seu potencial também? Acredita em você? Eu vou dar todos os meios, né? E vou dar todo o apoio. Né? Eu só quero uma coisa, que a gente consiga continuar transformando o nosso Estado no que a gente está fazendo hoje. É tudo que eu quero. Né? O Fúria já falou para mim, eu não sou um traidor. Né? Governador, eu eleito, eu vou seguir a mesma linha. Né? Eu falei, não. Você tem que melhorar o que eu estava fazendo. Porque eu também tenho falhas. Né? Então eu quero que você seja melhor que eu, cara. Falei para ele. Aí ele apertou minha mão, abraçou, falou, você tem que ser melhor que eu, muito melhor que eu. Né? E o próximo tem que ser melhor ainda. Agora, aí que está o detalhe que eu falo para toda a população aqui, é o seguinte, cuidado, muito cuidado com as falsas promessas, com os enganadores, com aqueles que vão usar técnicas de programação neurolinguística, não é verdade? Para poder te enganar. Tem gente que faz cursinho lá em São Paulo para poder aprender como enganar você. Né? Aí vai dar uma de santinho, vai dar uma de bonzinho, não é nada daquilo. Então, eu entrei e a população acreditou, não foi? Hoje nós, como eu disse aqui logo no início, o Estado com o segundo menor desemprego, e o desemprego era o grande problema em 2018, lembra? Era o grande problema. Ninguém falava de saúde, ninguém falava de nada, porque faltava dinheiro. Então aquilo que mais, na pirâmide de Maslow lá, da necessidade, né? Aquilo que mais se faltava era o quê? Emprego, era renda. Hoje não. Nós enfrentamos a pandemia. Eu fui, vamos dizer, um improvável. Na verdade, Marcos José, um improvável, Marcos José Rocha, um improvável. E hoje Rondônia faz bonito. Eu vou aí para fora, todo mundo maravilhado. Até ontem eu estava num evento comandando um grupo de governadores, né, do Chile, do Peru e da Bolívia, para a gente ter a tão sonhada saída para o Pacífico. Que é a transoceânica. Que é a transoceânica. Então, veio também o governo federal, estava aí com a gente ontem. E eu fiz muitos pedidos, não gosto de falar cobrança, fiz muito pedido ao governo federal e já foram marcadas reuniões com os ministérios para que a gente consiga avançar. Nós precisamos da aduana. Agora, olha só que bonito.
Quando isso acontecer, pessoal, Rondônia vai sair totalmente do mapa do anonimato. Rondônia vai ser a terra onde todos vão querer. Chineses já estão ali em Guajará-Mirim comprando áreas, porque já viram que é área de desenvolvimento, entendeu? Eles estão fazendo um investimento brutal no porto do Peru, o porto de do Peru de Xangai. Xangai, eu estive lá, um porto imenso. Eu fui em 2 portos, o porto de Xangai e o porto de Arica. O governador de Arica estava aqui ontem. De Xangai, estava lá representantes também com a gente até ontem. E eu olho assim e vejo, cara, nós temos um porto. Arica hoje é irmão de Rondônia. Nós fizemos irmandade. E agora essa irmandade vai permitir que a gente consiga ter uma política fiscal adequada para os dois. Também tem um estado, uma província chinesa que está querendo fazer irmandade conosco, que tem muito a ver com a gente. Eles já importam produtos nossos. Então, já pensou em ter um outro irmão? Proteína animal, é? Proteína animal, eles querem frango. Nós vamos aumentar o número de produção de frango aqui em Rondônia, com certeza. Então, aqueles que têm interesse de produzir frango, suíno, que hoje já tem ração, vale a pena para vender para a China, né? A Índia estava comigo ontem, o embaixador da Índia, e ele falou, governador, nós somos grandes fabricantes de ferrovias. E é verdade? Ferrovias. São construtores. São construtores. E Rondônia tem produtos que nos interessam. Aí eu falei, vocês querem carne bovina? Eles não comem carne bovina. Aí ele, não. Boi não, porque é sagrado, né? Aí a gente, sim, mas frango, eles sim, frango sim. Então a gente pode produzir frango para mandar para a Índia. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Né? E a gente pode produzir e mandar para eles. Então, eu descobri que eu sou um camarada de fazer negócios, né? De mostrar aquilo que nós temos. Não é para mim, é para o nosso povo. De mostrar aquilo que nós temos, mandar para fora e trazer também de fora. Fazer o ganha-ganha. Né? Ô governador, o senhor fazendo um corte desse de que está vendendo o Estado para a China, para a Índia... Vendendo produtos. Não, nesse sentido eu estou falando. Mas nesse sentido mesmo, quando eu digo vendendo Rondônia, é vendendo o que Rondônia tem de bom. Quando o senhor vê esses hubs, esses grandes interesses de empresas por Rondônia, qual é a sua opinião quando um prefeito, e o ex-prefeito eu entrevistei semana passada, fez críticas à economia do Estado, um deputado que vai no plenário da Assembleia e diz que o seu governo quebrou o Estado. Qual a sua opinião sobre isso? Aí a gente tem que olhar qual é o interesse político deles. Né? Eles estão realmente falando o que pensam, eles estão fazendo política. Né? Então, na política tem a arte da enganação. Né? Então, alguns trabalham muito com isso, né? Com a enganação. Então, como pode... por exemplo, foi o Wildon que fez isso? O deputado delegado Camargo disse que o Estado está quebrado, que o orçamento está estourado. O Wildon, na entrevista, disse que o Estado errou na mão. O Estado passou 300 milhões de reais para o Wildon Chaves para poder fazer asfalto em Porto Velho. Se não fosse os recursos, 200 milhões, se não fossem os recursos repassados pelo Estado, ele não teria conseguido fazer a rodoviária, que inclusive eu cedi para a prefeitura. O recurso da rodoviária veio do Estado, foi? Veio, porque a partir do momento que eu joguei... O asfalto ele falou. A partir do momento que eu botei o asfalto, sobrou dinheiro para fazer. Para fazer ali. E eu, inclusive, tinha oferecido 10 milhões, ou 20 milhões, não lembro mais, para botar no rodoviária e não precisava, porque já tinha colocado no asfalto, em praças, em outras áreas. Então, eu acho que ele só... Eu gosto muito do Wildon,
Eu acho que ele só Ele se criticou confundiu na o fase, governo do ponto né? de vista econômico, ele não lhe atacou. No ponto de vista econômico, vamos lá, o Estado, anteontem, o conselheiro, no evento que eu estava, ele falou assim, ó, isso está filmado, eu posso até te mandar a filmagem, ele disse o seguinte, o Estado em 2018 e 2019 tinha 7 bilhões de orçamento, 2019. Hoje vai para 18,5. Como é que está quebrado o Estado? Mas, senhor, sua assessoria deve ter lhe informado, o senhor deve ter visto pela mídia. O próprio Tribunal de Contas andou soltando um relatório, fazendo alertas. Mas os alertas dos tribunais de contas, os alertas que ele faz, são importantes. Ele fez para todos os municípios, né? Para a gente poder ter o cuidado de aplicar do jeito certo. Né? E eu sou favorável a isso, porque o Tribunal de Contas hoje ele age diferente. Ao invés de multar, ele se antecipa. Ele se antecipa. Hoje o nosso tribunal é o melhor tribunal do Brasil. Né? E eu não tenho vergonha nem problema de falar isso dentro e perto dos outros tribunais. Né? Porque realmente o nosso Tribunal de Contas é o melhor do Brasil. E ele orienta. E eles falam, ó, qual o objetivo de multar? Multar por multar? Para quê? Então é melhor que a gente alerte antes. Que os recursos sejam bem gastos. Bem gastos. E a gente está fazendo isso. Eu vejo alguns problemas, eu vou falar aqui. Ó. Sim. Que tipo de problema? A educação ela tem 25%. Isso é um problema que os prefeitos observam, que os governadores observam. Só que existem momentos que a gente tem que comprar de novo o que já foi comprado para completar 25%. Para cumprir a legislação. Para cumprir a legislação. Que é aquela que são os percentuais constitucionais, né? Isso, que é para investimento. Não estou falando de salário dos professores e da equipe, não, dos trabalhadores. Mas às vezes a gente tem que comprar a educação, não é o governo em si. Mas a educação tem que comprar muitas vezes para completar os 25%. Desnecessariamente, senhor está me dizendo. Exatamente, porque não poderia usar a sobra momentaneamente para aplicar, por exemplo, na saúde. O senhor já levou esse problema para o senhor já levou esse problema para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público? Eu levei esse problema porque o que o senhor está falando é até do ponto de vista racional complicado. Compreender o homem como compreender, você ter que comprar uma caneta tendo lá na estrutura do Estado 500 canetas. Exatamente. Isso aí eu levei na reunião de governadores. Nós levamos esse problema através dos presidentes, né, dos vários consórcios ao Congresso. Né? Então, porque a legislação tem que ser através do Congresso. A mudança é do Congresso. Levamos ao governo federal também. Né? Então, assim, tinha que ser algo equilibrado. Sobrou, não estou falando de salários, mas a gente pode aplicar isso no principal, né, após a educação, que também é saúde. Na verdade, eles concorrem, né? Sim. Na saúde, que é 12%, né, obrigatório e constitucionais. Então, às vezes falta na saúde e sobra ali, a gente compra de novo. Você vai no almoxarifado abarrotado de produtos, né, para entregar a qualquer hora. Então, é isso que eu estou falando, né, o cuidado que a gente tem que ter. A legislação deveria ser flexível. Eu sei que muita gente pode questionar, vai brigar comigo, vai pegar um pedaço aqui na entrevista, usar politicamente. Não tem problema, eu estou falando aquilo que eu acredito. Né? E eu acho que poderia ser flexível isso daí, para que a gente pudesse, de fato, atender aos anseios totalmente da sociedade. Né? Que muitas vezes não é só, de novo, você ter ali o produto para entregar muitas vezes. Né? Então, é isso. Eu acredito que, pagando os professores, tendo o respeito dos servidores, porque são recursos diferentes, de investimento e de custeio. Né? Então, se o investimento sobrou, a gente poderia utilizar... Um é para a folha de pagamento dos servidores, o outro é para os gastos. Para os custos, né? o funcionamento da máquina. Só que está funcionando bem. Né? E às vezes algumas obras, por exemplo, que eu gostaria... Hoje tem 80% das escolas reformadas, mas eu gostaria de já corrigir todas elas. Né? Mas algumas obras, por exemplo, quando a gente olha aqui
a escola principal de Porto Velho, Carmela Dutra, para poder reformar o Carmela Dutra, custou muito mais caro que reformar uma outra escola, porque ela é histórica. Então a gente comprar a telha igual de não sei aonde, o vidro tem que ser de não sei aonde, entendeu? Somente quando é tombado, você tem que... É patrimônio histórico. Patrimônio histórico, então, né? A gente tinha que ter esse cuidado. Então, o que eu gostaria é assim, da gente ter condições de usar sobra na saúde. E não sou eu que estou falando também não, tá? Sozinho. Os prefeitos pensam a mesma coisa, os governadores de todos os estados a mesma coisa. E quem assumir vai pensar a mesma coisa. Independentemente de quem seja, vai pensar a mesma coisa. Governador, nossa entrevista já está caminhando ao final. Eu vou retomar essa questão econômica. O senhor, se criou-se uma polêmica, às vezes até de forma de má fé, às vezes até críticas coerentes, mas criou-se uma polêmica em razão de um projeto de lei que o senhor encaminhou à Assembleia Legislativa, a gente já tocamos muito rápido aqui, mas que no fundo veio, era uma reclamação de todos os prefeitos, para que o senhor encaminhasse ao Poder Legislativo, o senhor que eu digo, o Estado de Rondônia, o Poder Executivo, encaminhasse ao Poder Legislativo um projeto que os grandes devedores pudessem resolver as suas questões tributárias. E há quem diga que aquilo ali era um projeto de anistia fiscal, né? Vamos renunciar à receita, que até crime. Pois é, jamais cometeria o crime, né? Renunciar à receita, enfim, perdoar todo mundo, e esse dinheiro, bilhões, devia ter sido usado na saúde. O que é que tem de verdade nisso? O senhor anistiou alguém, perdoou alguém, ou o senhor está tentando resolver uma questão tributária que se arrasta nos tribunais há muito tempo? Perfeita a sua pergunta, Robson Oliveira. Eu vou falar então aqui exatamente isso. Lá em 2019, quando eu assumi, a gente já poderia ter feito isso e eu tentei. Eu tentei fazer e foi chamado de perdão de dívida. Quando, na verdade, o que a gente queria era trazer os recursos para o Estado. Os prefeitos à época não entenderam, né? Parte da população e aqueles aproveitadores políticos começaram a gritar, como estão gritando agora, né? De que você estaria perdoando dívida. Quando, na verdade, você estaria trazendo recursos para poder ser aplicado na saúde, em infraestrutura. Eu deixei quieto o projeto, foi aberta uma CPI, lembra disso? Lembro. Aberta uma CPI, né, sobre isso. No final das contas, todo mundo, eu mandei então que a Cefim trabalhasse, demonstrasse. Aí veio pandemia, veio tudo aquilo, e a história continua. Quando foi agora... E a CPI não deu em nada. Não deu em nada, né? Porque não tinha como dar em nada. Né? Aí, quando foi agora, os prefeitos me procuraram, dizendo, olha, a gente está precisando de recurso. O Estado tem mandado muito recurso para todos nós, mas tem um recurso aí que poderia entrar na conta dos municípios, que seria importante, que é o dos grandes devedores. E as pessoas sempre falam, são grandes devedores. Sim. As pessoas só falam de um. De quem? Da Energisa. Da Energisa. Então as pessoas falam, olha, perdão da dívida. Quando tem a dívida, você tem papel que é válido e você tem aqueles que não valem nada. E quando você faz o perdão da dívida, se você tem um financiamento no banco, se você vai lá no banco negociar, o que eles fazem? Eles podem pegar o principal, tira a parte do juros, se você tem o dinheiro para fechar. Você vai tirar os juros, aquele montante que... A mora. Exatamente. E você vai pagar um valor menor. Você vai chegar ali, vai pagar um valor menor e vai quitar a dívida. É a mesma coisa que a gente está fazendo com os grandes devedores.
assim como a gente faz com os pequenos devedores através do Refaz. Deixa eu tentar interpretar. O senhor está dizendo, então, que o seu projeto que foi enviado para a Assembleia para os grandes devedores, quem devia, um exemplo qualquer, 1 bilhão, essa era a dívida. Nesse 1 bilhão gerou multas, mora, 500 milhões. Esse 1 bilhão de dívida, o cara vai ter que pagar. Vai ter que pagar. São esses encargos da dívida que estão sendo amortizados. Parte desses encargos. Não são todos. Não são todos. Existem parte desses encargos que também estão incorporados ao valor total. Já está consolidado. Já está consolidado. Isso daí você não tem. Mas aquilo que pode ser negociado dentro da lei foi negociado. E pelo que o senhor está dizendo, aí é onde eu acho que está dando confusão. Esse 1 bilhão que o cara deve, ele vai pagar. Esse dinheiro vai entrar no Tesouro. Totalmente. E parte das dívidas, né, dos juros, os juros também, taxas podem ser retiradas. Né? É a Selic, se eu não me engano. Aplica-se a Selic. Isso, aplica-se a Selic. Então é mais do que ele devia, vai ser pago. Mas não um valor exorbitante. Por exemplo, quando falavam dessa empresa, falavam também de papéis que não tinham validade, né? de algo que era irreal. E aí eu olhei aquilo junto com o secretário de Finanças, junto com a CEPOG, com a contabilidade do Estado, e a gente falou, isso aqui não tem valor. Então não adianta, vai ficar uma briga na justiça que nunca vai dar em nada, tanto que já tem quantos anos dessa guerra aí? Né? São décadas. Então agora a gente vai conseguir resolver. Os prefeitos conseguiram, com o tempo, entender a forma do cálculo e me fizeram um pedido formal. E aí, tanto que eles estavam na Assembleia para poder fazer a aprovação. Então essa dívida foi auditada. Foi totalmente. E aí o que a gente fez? O projeto de lei passou, os prefeitos vão receber, as prefeituras, melhor dizendo, vão receber recursos, e é bom que se diga, esses recursos, 25% vão para as prefeituras, e é muito dinheiro. Me falaram que Porto Velho, o seu secretário de Finanças me falou, só como ilustração, que só Porto Velho vai receber 40 milhões. Agora imagina o que pode ser feito, quanta coisa boa pode ser feita. Os poderes também serão aquinhoados. Os poderes também, todos os poderes, para poder manter o funcionamento e o bom trabalho que eles estão fazendo. E o governo do Estado? O governo do Estado vai receber 25%. Desses 25%, 25% vai para a educação, 12% vai para a saúde e o restante pode ser utilizado em obras. Agora, ou seja, para quem vai esse recurso? Para a população. Né? E um outro detalhe importante é que se resolve um problema antigo que também acontecia da CAERD. A CAERD também tem as suas contas resolvidas. Para explicar à população, me parece, pelo que o seu secretário me falou, a CAERD tem um débito também com a companhia de energia, porque ela utiliza a energia para poder jogar. Isso. Débito antigo. Débito antigo. A Ceron não pagava os impostos ao Estado, mas em contrapartida a CAERD não recolhia as contas, não pagava, não quitava as contas do uso da energia elétrica. Isso foi virando uma bola de neve. Para os dois. Né? Agora, nessa condição, a gente consegue resolver o problema dos dois. Tá. Então, e não um problema dos dois. A gente resolve o problema da CAERD e um problema que o Estado tinha de não ter esse recurso, e para os municípios também. Resolve uma questão jurídica dos dois. São duas partes. Resolver o problema, ou seja, isso não vai ser mais questão de debate, né, na campanha eleitoral, porque vai estar solucionado, já vai estar solucionado. Né? Então, a gente vem trabalhando muito nisso. E quem levanta dizendo é só politicagem. Quem levanta gritando, é só porque está perto das eleições e quer aparecer. Entendeu? Agora é a última pergunta mesmo, governador. Sei que o senhor já está eu estou à tua disposição. Cansado.
Nessa perspectiva aí, o senhor vai levar ao fim, ao cabo, a privatização da companhia de água também. Sim, né? também. Por quê? O senhor acha que isso vai atender melhor a população que precisa de saneamento, de água potável? É possível levar água para os bairros mais longínquos, principalmente aqueles que têm problema de água? Eu entrevistei, governador, no mês de dezembro, um professor, doutor e pesquisador da Uni, que trabalha, que tem pesquisado a qualidade da água, e disse que quando chove, e aí, se eu me perdoa a palavra, ele disse exatamente isso, que os poços artesianos estavam contaminados de cocô, por causa das fossas próximas. Exatamente. Então, a privatização ela vem também para combater isso aí? A gente vai conseguir fazer com que haja saúde, né, para a nossa população. Quando a gente pensa que o Estado consegue fazer tudo e sozinho e contratar gente para fazer, é uma enganação. A gente precisa de empresas, né, habilitadas. Isso é repartição, né, de obrigações. O Estado é bom de cobrar, mas nem sempre é bom de realizar, não é verdade? Sim. Então, com a vinda de... Cobra muito e dá pouco. Exatamente. Em relação àquele exatamente. Cobra. Desse jeito, a gente vai estar cobrando aquele que recebeu o encargo de fazer, né, e vai fazer bem feito. O formato é PPP? PPP, formato PPP. E aí, o que é só parceria público-privada? Para que nosso... Né? A parceria fica o governo e a empresa. O governo federal está envolvido nisso também via BNDES, não está? O BNDES, a gente fez uma parceria com o BNDES para fazer todos os cálculos e a gente viu a viabilidade disso daí. Né? Não foi uma coisa feita de qualquer maneira, vai ser assim. Então, pelo que o senhor está dizendo, o Banco Central chancela. Chancela. Então o senhor já tira o discurso ideológico daí. O que é importante é o seguinte, vamos lá, São Paulo. O que São Paulo fez? São Paulo fez isso. O governador apanhou, não apanhou? O governador Tarcísio, na Sabesp, ele apanhou. Né? Hoje, todo mundo viu que funcionou. E vai ser a mesma coisa aqui. A gente está fazendo porque a gente quer saúde pública. Quando a gente fala de água potável, de boa qualidade e atendendo a todos os municípios, a universalização, né? A gente vai conseguir fazer com que haja saúde também. Então, eu estou bastante contente com isso, porque vai ser mais um assunto que ninguém vai poder falar sobre nas campanhas eleitorais. Agora, governador, como alerta, né? Porque se a gente sai da questão ideológica, a PPP é um bom modelo. O grande problema, aí eu acho que é a grande preocupação de muita gente, governador, é quando se privatiza, as taxas vêm lá em cima. Um exemplo foi o pedágio. Bom, nem todos são contra o pedágio. Tem muita. Eu sou a favor. Agora, não ser da forma que está sendo. Os caras não fizeram o serviço que era para fazer, cobra antes a um serviço que ainda vai ser feito com o dinheiro da gente. Então, o senhor está preocupado com sua equipe técnica aqui de ter esse cuidado para que a população do estado de Rondônia não seja penalizada ainda mais com taxas extorsivas de empresas que vêm, vou investir em sei quantos bilhões, mas na verdade vai sugar o nosso sangue. Eu estou preocupado sim, inclusive vou aproveitar e entrar nessa área da BR-364, a duplicação da BR-364, que seria de Comodoro até Porto Velho, foi um pedido meu lá em 2018, né? 2019, perdão. Então eu fiz o documento, depois mandei ao presidente Bolsonaro, depois mandei ao governo federal do presidente Lula, mandei, porque é uma necessidade do povo de Rondônia. Eu vi acidentes terríveis acontecendo, todos os dias acontecem, né? Na BR-364, que é chamado de rodovia da morte. Sim. Mas eu não sou contra o pedágio, mas não dessa forma. Você foi perfeito na sua consideração, porque valores altíssimos, né? E
antes de existir, né, realmente a duplicação, isso é um absurdo. E algo que eu fico triste, eu acho que tem que ter um início, sim, né, e nem sempre a duplicação total é possível, né, mas não num pequeno trecho, que é o que deve acontecer inicialmente. Então, eu sou contra da forma como está, mas sou a favor da vida. Então, acho que tem que ser duplicado. Agora, o valor Da taxa? da taxa, A tarifa, né? da tarifa, melhor dizendo, né, é que é absurdo. Né? Isso daí é um absurdo, mas, infelizmente, eu preciso dizer, não adianta, né, a bancada federal, depois do contrato assinado, depois de não ter tomado o cuidado devido, fazer reunião, né, com a população para dizer que aquilo é um absurdo, porque já foi feito. É um trabalho que não foi cumprido por eles. Né? A audiência pública é feita depois que tu já... A audiência pública, depois do contrato assinado, vai servir para quê? Tem validade? Nenhuma. Então, é isso que eu digo e disse, e eles sabem disso. Embora a rodovia é federal, mas o senhor é o governador do estado. O senhor foi avisado dessas tarifas? Não fui. Isso era um trabalho, inclusive, que quem está perto lá devia estar olhando. Por isso que eu estou dizendo. Que é a bancada federal. É função do governo federal. Ali, eu não fui avisado das tarifas. Bom, o senhor é o governador do estado e a BR passa por isso. O que eu quis foi que houvesse a duplicação. Mandei o projeto. Agora, a forma... O formato tinha que ser fiscalizado pela bancada federal. Governador, eu agradeço o senhor abrir sua agenda para nos atender. Fizemos uma entrevista longa, tivemos alguns problemas técnicos, mas faz parte. Mas não vai nem aparecer, né? Problema técnico. Não, aqui vai direto, sem cortes. É mesmo? Isso foi uma regra que nós colocamos desde o início. Eu não sei se caísse alguma coisa que então apareceu tossindo a beça aqui. Não, mas aí mostra que o senhor vem falando muito em todos. Então eu agradeço muito, porque eu sei que não é fácil abrir uma agenda para atender a gente, e eu fico muito feliz. E fica à vontade para as suas considerações finais. Governador, até 5 de janeiro de 2027. Né? Quem disse que era blefe quebrou a cara. Eu quero dizer que eu fiz uma aposta, viu? Significa que você eu vou ganhar. Eu fiz uma aposta. Pagou almoço para mim. Não, mas não foi em dinheiro. Eu geralmente aposto garrafa de vinho. Então, e foi com um deputado, viu? É mesmo? Então, veja bem, eu fico muito feliz, né, de estar aqui com você, Robson Oliveira. Obrigado. Grande jornalista, inteligentíssimo. Opa. Muito inteligente. E estou feliz, né, do trabalho que a gente vem realizando, né, no governo do estado. Sou grato a Deus, grato à população, ao apoio. Tá tranquilo. Estou em paz. O mais interessante... Porque o senhor começou o ano meio... Fui traído. Já virou a página. A gente tem que sair do ciclo vicioso. Cortei, deixou. Quando a gente está não sai do lugar, né, a gente fica magoado. Agora eu simplesmente esqueci. Deixa para lá. O meu vice tem direito a ser candidato? Claro que tem. Né? Ele vai ser o candidato. Ele pode ser candidato a deputado estadual, deputado federal, a senador, a governador. Né? Ele tem lá o partido para fazer isso. Né? Mas ele até disse, né, que tem a intenção mesmo, de qualquer forma, ele seria candidato. E ele pode ser candidato. Né? E eu não vou usar de nada para prejudicar um desejo que ele tem. Né? Agora, eu tenho um candidato, um pré-candidato, que é o Adailton Fúria, né, prefeito de Cacoal, e que eu sei que vai fazer um grande trabalho e dar continuidade aperfeiçoada ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. Vou deixar tudo já, aquilo que falta, já engatilhado para ele dar continuidade. O orçamento
como eu disse, de 7 bilhões lá atrás, agora vai para 18, quase 18 bilhões e meio. Acho que o Luiz Fernando deve ter falado isso. Então nós crescemos muito o Estado, né? E isso é maravilhoso para a nossa população. Uma coisa interessante, eu estou vendo que o êxodo rural que a gente tanto estudou na escola, né, em Rondônia não acontece. Às vezes está acontecendo até o caminho contrário da cidade. No meu Nordeste também, viu? Também? E que aqueles que foram para São Paulo estão voltando. Olha aí, tá vendo? Então, isso é um momento importante da história do Brasil, né, e da história de Rondônia. Então, eu estou muito feliz com o desenvolvimento do Estado. 100% feliz? Claro que não. Eu quero completar as missões que faltam, né? E, basicamente, uma missão que está faltando é o Hospital de Porto Velho e de Ariquemes também, né? São 2 unidades. As pessoas não falam de Ariquemes, mas eu penso em Ariquemes também. E o Tiago Flores, ele vai me ajudar nisso. A gente está trabalhando junto para fazer com que aconteça, junto com a prefeitura também de Ariquemes. Então, juntou os 3 entes, né? O deputado Tiago Flores, mais a prefeitura de Ariquemes e o governo do estado, para poder fazer com que aconteça. Então, eu acho que tenho certeza que vai dar certo. E eu vou sair com sentimento de dever cumprido, né? E uma coisa interessante que eu descobri, né? Normalmente as pessoas têm uma ganância por poder tremenda. Eu não tenho. Eu estou em paz. Entendeu a diferença? Eu estou em paz, eu estou cumprindo a missão, eu sou um militar. Então, estou cumprindo a minha missão. Missão dada? Missão cumprida. E é exatamente isso. Ao final... Montanha. Montanha. A gente você conhece, né? É. Ao final, a gente vai ver qual caminho seguir, né? O convite que eu recebi do PSD foi muito bem aceito por mim, fiquei muito feliz. Vou sim, eleger deputados federais, deputados estaduais, senador ou senadores, e vou eleger também o governo do estado. E aí eu vou ficar mais contente ainda, né? Eu sei que o senhor não quis me revelar os nomes que o senhor deverá também levar ao PSD, mas eu tenho a capacidade de dedução. De mais de 1 hora de entrevista, o senhor só falou o nome de um deputado federal. Significa que o Flores vai também para o PSD, né? Um homem inteligente. Eu tô perguntando. Ele pega o detalhezinho, é isso mesmo. O Flores já disse, o Tiago Flores, ele disse que vem comigo, ficou muito feliz. Falou, tô com o senhor, né? A gente já começou lá atrás juntos, né? Vamos continuar. E outro detalhe que eu quero dizer, quando eu falei que a bancada federal não agiu, não estou criticando um ou outro. Eu estou falando que a bancada federal não agiu. Era uma preocupação que devia ter tido. E aquela pessoa que é responsável por essa área tinha que ter ficado atenta. Ou no Senado, ou como deputado federal. Tinha que ter ficado atento a esse custo do pedágio, né, da BR-364. Mas eu não estou tecendo críticas destrutivas. Eu estou falando que deveria... São fatos. São fatos, né? Assim como eu não sou 100%, você não é 100%, nenhum de nós, né, meu amigo, somos 100%. Nem meu chocolate o senhor me deu, que é 57%. Pois é. Governador, muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez eu agradeço pela entrevista, continue conosco, continue compartilhando. Doutor Irangalo, eu vou apostar nele. Um abraço. Abraço, com Deus.